Tudo bem, moçada? Boa tarde, né? Que vocês vão assistir o vídeo na parte da tarde. Tudo bem? Como foram de feriado, todos estão bem, né? Todos dentro de casa, por favor, gente. Hoje a gente vai continuar falando sobre o metabolismo energético, nosso módulo 7, que se refere à respiração celular e à fermentação. Esses são dois eventos que te mostram o que a célula faz com a glicose produzida. A gente fala glicose porque a glicose é a molécula preferida da célula para realizar esses dois processos, respiração celular e fermentação. Então, a célula utiliza a glicose produzida lá na fotossíntese. Aí a gente precisa lembrar que na fotossíntese, a glicose produzida tem 12 átomos de hidrogênio, 6 carbonos, né? Então, na fotossíntese, a planta, a célula vegetal, através do seu cloroplasto top, punk, né? Pega o CO2 e a água, vem cá CO2, vem cá água, e que são inorgânicos e convertem a uma molécula orgânica chamada glicose, com 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio. Tem oxigênio também, mas por que eu estou falando especificamente do hidrogênio? Porque esses hidrogênios da glicose, eles têm elétrons que foram excitados pela luz, elétrons que vieram da clorofila. Tranquilo? Então, o que a respiração celular e a fermentação irão fazer? Aproveitar a energia desses elétrons para produzir ATP. Joia? Vamos lá, então. Vamos falar primeiro da respiração. Joia? A respiração celular, ela recebe esse nome porque a glicose é oxidada em 3 momentos, tá? A glicólise, que é um momento que ocorre tanto na respiração celular quanto na fermentação. Então, a palavra respiração celular se refere, na verdade, a 2 eventos, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, que ocorrem no interior de organelas chamadas mitocôndrias. Tá joia? Qual é a vantagem da respiração celular? Eu acho que não dá nem para falar a vantagem, a gente pode falar as vantagens. Primeiro, a glicose é completamente oxidada. E isso traz para a célula a possibilidade de produzir um número grande de ATP. Então, para cada glicose oxidada, são produzidos 38 ou 36 ATPs, ou como alguns autores hoje já consideram, 34. Mas o que interessa é que são muitos ATPs produzidos, beleza? Isso só acontece porque existe o oxigênio que vai receber os hidrogênios que são retirados durante a oxidação da glicose. Tá joia? Então, essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem é que na respiração celular, como a glicose é oxidada gradativamente, quebra um pouquinho na glicólise, quebra um pouquinho antes do ciclo de Krebs e quebra o resto, o final, no ciclo de Krebs. A energia retirada da glicose, ela é gradativa. Tá? E isso viabiliza a produção, uma perda menor de energia durante o processo. Porque quando você oxida a glicose, parte da energia contida na molécula é perdida sob a forma de calor. Como a célula oxida devagar, ocorre uma perda lenta. Então, ocorre uma perda menor. E aí dá tempo da célula aproveitar mais. Tudo bem? Vamos para a mitocôndria, falar dela rapidamente, porque a gente já citou a mitocôndria quando falamos da... Peraí, deixa eu botar aqui em cima. Quando falamos dos cloroplastos.
Então, a mitocôndria, ela tem uma membrana externa e uma membrana interna que é franjada, tá vendo? Ela é toda cheia de ondulações. Essas franjas são chamadas cristas mitocondriais. Existe uma região chamada matriz, onde você vai encontrar as enzimas que vão atuar no processo da respiração celular, e onde você vai encontrar também o DNA, ribossomos, e, eventualmente, moléculas de RNA, quando a célula está produzindo suas proteínas. E aí, qual a vantagem disso, né? O DNA presente na mitocôndria permite que ela se replique de forma independente da célula. O ribossomo presente na célula, associado ao DNA e RNA, permite que a mitocôndria produza suas próprias proteínas. Então, ela tem autonomia dentro da célula. E aí, esse fato, agregado à composição química das membranas e da mitocôndria, que é fosfolipídio, nos leva a crer que a mitocôndria, assim como os cloroplastos, eram células autônomas durante os primórdios da vida, quando a vida estava sendo formada, né? Hoje ela é uma organela porque, de acordo com a hipótese endossimbiótica, válida para o cloroplasto também, a mitocôndria teria sido endocitada e passou a compor o material da célula que a endocitou. Por que a palavra endosimbionte? Endo, porque foi endocitada, trouxe para dentro, e simbionte, uma referência à palavra simbiose, que, ecologicamente falando, antigamente era usada para conceituar uma relação de benefício mútuo entre organismos, ou seja, uma relação harmônica. Ecologicamente falando, hoje, a simbiose é uma palavra usada para se referir a toda e qualquer relação ecológica, harmônica ou não. Tudo bem? Então, podemos considerar que tanto mitocôndrias quanto cloroplasto teriam sido células autônomas. A semelhança das nossas bactérias atuais. Nossas, né? Olha que intimidade. As bactérias que hoje conhecemos pertencem ao domínio bactéria, conhecido vulgarmente como reino Monera. Essas bactérias são seres procariotas. O que elas são? Membrana plasmática, fosfolipídica, podendo ter um revestimento externo de parede celular que não tem natureza celulósica, o citoplasma com DNA circular, ribossomos, PT saudações. Beleza? Então, se você comparar com a mitocôndria e o cloroplasto, eles são muito parecidos com as bactérias. Vamos lá falar sobre o que a mitocôndria trouxe para nós, né? De felicidade, de vantagem, evolutivamente falando, que é a respiração celular. A respiração celular é dividida em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Já disse que o termo respiração celular refere-se a 2 etapas: ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Mas, independente do tipo independente da maneira, melhor dizendo, na qual a célula vai oxidar a glicose, ela obrigatoriamente passa por essa etapa aqui inicial, que é a glicólise. É uma etapa que ocorre no citoplasma. Uma etapa na qual o oxigênio não aparece. Procura ele aqui. Ah, não estou vendo. Beleza? Então, como o oxigênio não participa da glicólise, essa é uma etapa da respiração celular que a gente chama etapa anaeróbia, não dependente do oxigênio. O que significa? Se tiver oxigênio, os produtos da glicólise vão continuar seu caminho. Então, o resíduo da glicose vai ser completamente quebrado através do ciclo de Krebs.
Se não tiver oxigênio, a glicose é quebrada até o ácido pirúvico, que será utilizado para receber os hidrogênios, ou será a partir de uma molécula um pouquinho menor. Tudo bem? Que aí seria a fermentação. Então, na glicólise, eu tenho uma molécula de glicose que tem 6 átomos de carbono, quebrada em 2 de ácido pirúvico, que tem 3 átomos de carbono. Para que isso aconteça, 2 moléculas de ATP são usadas para fosforilar a glicose, aqui para dar início ao processo. Beleza? Hidrogênios são retirados, são desidrogenados. E como eles são retirados e esses hidrogênios saem e ficam no meio na forma de cátion, os NADs pegam esses hidrogênios, seguram esses hidrogênios e levam esses hidrogênios para a cadeia respiratória, porque lá os elétrons vão ceder a energia excedente que eles carregam para a produção de ATP. Beleza? Outra coisa, 2 moléculas de ATP são formadas para cada ácido pirúvico. Então, no final da glicólise, eu vou ter 2 ATPs, por que 2? Porque eu estou pagando aqui ó, o que eu já gastei. 2 de ácido pirúvico ou piruvato e 2 de NADH. Estamos falando da respiração celular. Então, essas 2 moléculas de piruvato irão para o ciclo de Krebs. Tudo bem? Então, vamos lá ver o ciclo de Krebs. É necessário que a gente fale um pouquinho, antes de olharmos o ciclo de Krebs, que de cara você já se assusta, mas não é nada, é fácil, fácil, mole, mole. Antes da molécula entrar no famoso ciclo de Krebs, cada molécula de piruvato, são 2, aqui ó, 2 piruvatos, né? Passa para a matriz mitocondrial e lá essas moléculas elas são convertidas, elas são descarboxiladas, desidrogenadas e ocorre a formação de 2 moléculas de ácido acético. Então, antes de entrar no ciclo de Krebs, você vai ter 2 moléculas de gás carbônico, tá? Você vai ter 2 NADs, H, e 2 moléculas de ácido acético. Reserve. Já temos aí 2 ATPs da glicólise, 2 NADs da glicólise, 2 NADs da conversão do ácido pirúvico para o ácido acético, 2 moléculas de CO2 e 2 moléculas de ácido acético, cujo radical acetil vai se combinar com a coenzima A e passa a ser chamado acetilcoenzima A. Esse acetilcoenzima A, ele tem 2 carbonos, cada molécula, oriundo lá da glicose. Ainda é orgânico. Qual o objetivo? Quebrar até virar inorgânico. Então, cada acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs e reage com o oxalacetato, que é uma molécula que tem 4 átomos de carbonos, já conhecida por vós, senhorias, porque eu citei essa molécula quando falei de fotossíntese de plantas C4, tá? Então, o acetil reage com o oxalacetato e forma um composto com 6 carbonos, que é o ácido cítrico. Tudo bem? Esse ácido cítrico, ele também vai começar a ser oxidado, porque o objetivo é o quê? Tirar esses carbonos aqui que ainda são, né, resíduos da glicose. Então, esse ácido cítrico ou citrato, ele vai ser quebrado em várias reações químicas até que o oxalacetato reapareça. Então, se eu tinha 6 carbonos e acabei com uma molécula com 4, eu perdi 2 carbonos aqui, ó. Exatamente os carbonos do acetil. Tudo bem? Além do gás carbônico, 3 NADs,
são usados para receber os hidrogênios liberados, um FAD também. Quem é o FAD, chamou? Receptor intermediário de hidrogênio também, tá? E um GTP é produzido. O GTP, ele tem a natureza energética igual, idêntica ao do ATP. A diferença é a base nitrogenada que compõe a molécula. Mas a gente não se interessa pela base nitrogenada. Por quê? O interesse da gente é que há fosfatos unidos. E nessas ligações de fosfato é que está a energia que eu quero. Beleza? Então, são duas moléculas de acetilcoenzima A. Por quê? São 2 piruvatos aqui, ó. Beleza? Ou seja, o ciclo de Krebs, ele ocorre 2 vezes para cada glicose que inicia a respiração celular. E aí, se o ciclo de Krebs ocorre 2 vezes, são 4 moléculas de gás carbônico, porque é uma volta, eu tenho 2. Como são 2 voltas, são 4 moléculas de gás carbônico. Quais 2 moléculas de gás carbônico que foram produzidas antes do acetil entrar no ciclo, você tem 6 moléculas de gás carbônico, exatamente os 6 carbonos que compunham a molécula orgânica chamada glicose. Acabou a glicose, acabou. Tá? E aí, o que vai acontecer? Os NADs e os FADs levarão os hidrogênios, os elétrons, para a cadeia respiratória, para aproveitar a produção, a energia para produzir ATP. Beleza? Tudo bem? O ciclo de Krebs também é chamado ciclo do ácido cítrico, porque ocorre a produção do ácido cítrico ou citrato para começar a brincadeira. Tudo bem? Então, no final do ciclo de Krebs, você vai ter, isso aqui é só o saldo energético. 2 ATPs, referente a esses 2 GTPs, que é a mesma coisa. 6 NADs e 2 FADs. 6 NADs mais 2 do ácido pirúvico para o ácido acético, antes de entrar no ciclo de Krebs, porém dentro da mitocôndria. E mais 2 da glicólise. Então, são 10 NADs no total. Beleza? 2 ATPs aqui, mais 2 da glicólise. 4. Tá? Então, vamos fazer agora os ATPs na cadeia respiratória. Tá aí. Observa que a cadeia respiratória, ela é um meio de aproveitar a energia presente nos elétrons, através do movimento deles pela cadeia de citocromo. Então, o NAD, ele permite que haja a produção de 3 ATPs, ou seja, a passagem desses hidrogênios pela cadeia respiratória, dos elétrons, libera energia suficiente para produzir 3 ATPs. Quando é FAD, só produz 2, ó. Quem está esperando os elétrons e os prótons dos hidrogênios? O oxigênio. Então, quando os elétrons estão estabilizados, os prótons de hidrogênio mais os elétrons dele vão, junto ao oxigênio, compor a molécula de água. Por que eu produzo a água? Porque o oxigênio, ele dá essa capacidade para a célula de quebrar a glicose toda, e todos os hidrogênios liberados são recebidos pelo oxigênio, produzindo a molécula de água. E essa molécula de água, essas, né? Porque são 6 moléculas de água produzidas na respiração celular, tem pH neutro. Por isso que a glicose é completamente oxidada durante a respiração celular. Porque eu tenho alguém para receber os hidrogênios. Se eu não tivesse, o pH ficaria ácido. Isso geraria um grande problema para a célula. Perfeito?
Então, no final da cadeia respiratória, eu vou ter um saldo energético de 38 ou 36 ATPs. Depende muito do tipo, né, de comportamento que o autor vai ter com relação à produção, à energia, né, disponibilizada e gasta durante o processo. Tá? Hoje já há uma linha de raciocínio, né, uma ideia de que a respiração celular não produz 36 ou 38 ATPs. Ela produz 34. Tudo bem? Então, quando você fala qual o saldo final da respiração celular, você pode dizer 38 ou 36. Por quê? Se a gente fizer uma conta rápida, são 10 NADs, cada um formam 3 ATPs, dá 30 ATPs. 2 FADs, cada um forma 2, 34 ATPs. Mais 2 ATPs espontâneos no ciclo de Krebs, 36. Mais 2 na glicólise, 38. E aí, o que acontece? Por que 36? Porque há autores que consideram a passagem de uma membrana da mitocôndria para outra, dos prótons e dos elétrons, gerando um consumo de energia equivalente a 2 ATPs. Então, ao invés de 38, eu teria 36 no final, porque eu tenho que abater essa perda. E há autores hoje que já consideram que o NAD não produz 3 ATPs. A energia que ele aproveita dá para produzir 2,5 ATPs. E o FAD, 1,5. E aí você põe a mão na cabeça e fala, e agora, Chamon? E agora nada. E agora a gente vai considerar 38 ou 36 ATPs. E vamos ter aquele comportamento que eu costumo dizer, que é aquele padrão do eu não tenho nada com isso. Por quê? Você vai ter que esperar qual é a linha de raciocínio do autor. Eu já adianto para você que a UERJ considera 38 ATPs. Tá? Que o Enem, muitas vezes, trabalha com 38 ou 36, mas ele diz. Então, como ainda não há um consenso, que são 34, eu já li artigos que já falam que são 32. Eu até brinco, vai chegar uma hora que vão falar que é menos do que a fermentação. Então, é bom você esperar. Você vai, o que eu sei? Que eu tenho um saldo de 36 ATPs ou 38. Que acabou. 38 no total, 36 no saldo positivo. Tá? Por quê? Porque eu vou gastar, além dos 2 que eu gastei na glicólise, ainda vou gastar energia para o movimento das moléculas no espaço intermembrana da mitocôndria. Mas isso o cara vai ter que te dizer. Como assim? Ele vai te orientar para que você calcule, né, a quantidade específica do que ele está te orientando. Então, por exemplo, na UERJ, a galera considera que cada NAD produz 3 ATPs. E cada FAD me dá 2 ATPs. Então, nessa conta toda, se a UERJ considera isso, são 38 ATPs no final da conversa. Saldo positivo. Beleza? Tudo bem? Ou seja, ao final do processo da respiração celular, o que eu tenho? 6 moléculas de CO2, 6 de água e 38 moléculas de ATP. Acabou a conversa. Fácil, né? Tudo bem?
Então, vamos à fermentação. A fermentação, ela é realizada por alguns organismos e ela ocorre só numa única etapa, que é a glicólise. Aqui. Ui, perdão. É a glicólise. Tá? A glicólise, você já sabe que ela culmina na produção do ácido pirúvico, que é uma molécula orgânica. São 2 moléculas de ácido pirúvico para cada glicose que começa o processo. E a glicólise é realizada no citoplasma. Perdão, moçada. Tudo bem? Como eu não tenho oxigênio, não tem como quebrar a glicose mais. Então, a glicose ela vai dar origem, vai ser oxidada, porém surgirá uma molécula orgânica que vai receber os hidrogênios que serão conduzidos pelo NAD. O saldo energético é de 2 ATPs, que é a quantidade produzida na glicose. Tranquilo? O que nos interessa é saber qual vai ser o produto final. Então, eu tenho a fermentação lática, alcoólica e acética. Tudo bem? Vamos para a fermentação lática, que é realizada pelos lactobacilos e por músculos. Os lactobacilos são bactérias que fermentam, né, e obtêm os ATPs a partir dos produtos da hidrólise da lactose. Todo mundo sabe como é que faz iogurte, beleza? Então, se você observar, isso aqui, ó, é a mesma coisa da glicólise que você viu lá na respiração celular. Uma glicose é quebrada em 2 de ácido pirúvico, cada uma com 3 carbonos. 2 ATPs são produzidos. Aqui já está, esse esquema já foi abatido o que gastou. Tá? E 2 NADH são produzidos. Aqui, ó, 2 NADH2. 2 NADH, 2 NADH2. Tanto faz. O que vai acontecer? Cada NAD desse, ó, vai oferecer 2 hidrogênios para o ácido pirúvico. E aí, esse ácido pirúvico vai gerar o ácido lático. Final da fermentação, 2 moléculas de ácido lático e 2 moléculas de ATP. O músculo realiza a fermentação lática, porém, a produção de ácido lático e o músculo de atividade normal, ela não gera problemas. Assim que esse ácido lático é produzido, logo depois que ele é produzido, ele é convertido a glicogênio. Mas o músculo realiza também respiração celular, que é a base da produção de ATP. O músculo, ele é tão punk que ele tem a sua própria reserva de glicogênio, ele não pega glicogênio hepático. O músculo tem o seu glicogênio armazenado. O que é o glicogênio? É um polissacarídeo, que é um polímero de glicose. Então, quando eu preciso de glicose, eu quebro o glicogênio e pego a glicose para mim. E o músculo tem a sua própria proteína transportadora de oxigênio. Independe da hemoglobina, que é a proteína da hemácia. A proteína que transporta o oxigênio no músculo chama mioglobina. Então, o músculo, ele tem o seu próprio suprimento para a sua respiração celular. E aí, dependendo do exercício exigido, o músculo fará fermentação lática ou respiração celular. Então, por exemplo, uma atividade que eu exijo uma contração rápida, mas, porém, que se desfaz na mesma velocidade ou numa velocidade semelhante, o músculo fermenta. Porque a produção de ATP tem que ser rápida. Uma atividade que exige uma contração lenta e contínua, o músculo faz respiração celular.
Então, quando você trabalhar com contração muscular, você vai observar que, de acordo com a atividade que o músculo faça, ele vai utilizar uma das duas vias metabólicas. O grande problema é que, quando você aprende isso no primeiro ano, ou quando você aprende isso, a referência é a cãibra. A cãibra é o quê? É o acúmulo de ácido lático na musculatura. O que significa isso? Que o músculo fermentou além do necessário. Ou seja, ele foi exigiu-se uma contração da musculatura por um tempo longo, sem o suprimento de oxigênio ideal. E aí o músculo fica entre a cruz e a espada. Por quê? O sistema nervoso diz, contrai. Mas dentro dele está assim, não tem oxigênio. A quem eu vou obedecer? Eu vou obedecer ao sistema nervoso, eu vou contrair. Então ele passa a produzir uma quantidade de ácido lático além do que ele pode suportar. E é esse acúmulo que irrita a musculatura, provocando a cãibra. Aí daí, chama, daí nada. A cãibra vai fazer o quê? Você parar a atividade. No momento que você para a atividade, a contração não é mais exigida. Aquele ácido lático é convertido a glicogênio e o aporte de oxigênio volta ao normal. Vida que segue. Tudo bem? Esse é um dos motivos da cãibra. Existem outros também. Alteração na concentração de potássio também gera cãibra. Não tem nada a ver com fermentação. Beleza? Vamos lá. Opa! Fermentação alcoólica. Importante, né? Para a indústria, né? Para a economia. E ela é realizada por uma galera que é chamada anaeróbia facultativa. Por quê? Sem oxigênio fazem fermentação. Se der oxigênio para eles, eles vão respirar normalmente, fazer respiração celular. Porque eles são fungos. Tem mitocôndria. O oxigênio não é letal para eles. Então, eles vão fazer fermentação alcoólica se não houver oxigênio. Se houver, eles farão respiração celular. O que você prefere? 2 moléculas de ATP por glicose quebrada ou 38? Isso. O fungo também vai preferir 38. Beleza? Então, esse é um evento sem oxigênio. É a glicólise. Correto? Observa que a glicose acaba produzindo 2 moléculas de ácido pirúvico. Sempre chamou, sempre. Sempre vou passar pelo ácido pirúvico. A glicólise também é chamada piruvato. Para tu ver, né? Que eu vou chegar a produzir o ácido pirúvico, independentemente do processo que eu estiver olhando. Beleza? Então, ó, tudo igual. 2 NADs, 2 ATPs, esse aqui já está considerando o saldo positivo, já bateu o que gastou, tá? E aí o que vai acontecer? O ácido pirúvico é descarboxilado e o produto intermediário, que é o acetaldeído, recebe os hidrogênios do NAD. Acaba resultando no etanol ou álcool etílico. Então, na fermentação alcoólica, eu vou ter 2 moléculas de etanol ou álcool etílico, 2 moléculas de CO2 e 2 moléculas de ATP. Beleza? Fácil, né? Muito fácil. Vamos para a seguinte, que é a fermentação acética. O que acontece aqui? A fermentação acética, ela é realizada por um grupo de bactérias, não são fungos, são bactérias, chamadas acetobacter. Eu coloquei aqui a portuguesada, acetobactérias, tá? E o que vai acontecer? A glicose é oxidada a ácido pirúvico, os hidrogênios são oferecidos lá, depois da descarboxilação, ao
a molécula intermediária, então surge o etanol. E em presença de O2, essa bactéria vai oxidar o etanol, produzindo o ácido acético. Nesse esquema, não há a representação de moléculas de água aparecendo, mas ocorre a produção também de 2 moléculas de água, uma para cada ácido acético. Beleza? Então, observa. Produzir etanol e, na presença de oxigênio, essas bactérias oxidam o etanol, convertendo-o a ácido acético. Então, produto final, 2 moléculas de ácido acético, 2 de água, repito, não está nesse esquema. Eu achei um esquema que mostra a produção da água. Porém, perdão, meu chinelo saiu aqui. Porém, o ácido acético, ele está sendo representado de forma errada, quimicamente falando. Então, eu tirei o esquema e coloquei esse, porque esse está tranquilo. Né? Esse esquema está colocando o nome dos compostos que são produzidos. E, no geral, é basicamente isso. O que faltou foi a água, eu acabei de falar para você que ela é produzida. Tanto que eu coloquei aqui, ó, 2 moléculas de água. Tá joia? Tudo bem? Só isso. Terminamos o nosso módulo 7. Façam os exercícios. E nós tivemos uma amiga também, daí, né? Uma aluna que antecipou, né? E foi fazer os exercícios do módulo 7. Então, aconselho, né? Carolzinha, acho que é Carol. É Carol, sim. Carol. É sim. Que dê uma olhada nesse vídeo, na nossa aula, para reafirmar, para consolidar o seu conhecimento. Perfeito? E a todos, né, para consolidarem o seu conhecimento sobre esse metabolismo energético que se deu, que começou a aparecer na sua vida lá no primeiro ano do ensino médio. Tranquilo? Tudo bem? Quem é PV já viu isso assim. Então, é mais uma vez, na terceira vez. É lindo, né, gente? Mas eu acho que a fotossíntese é mais bonita ainda do que a respiração solar. Queridos, um grande abraço. Qualquer dúvida nos exercícios, é só falar. E até o nosso próximo encontro. O nosso próximo encontro seria na outra sexta, porém, a outra sexta é feriado, dia 1º de maio. Vamos esperar, carioca falando, capixaba falando, mas vamos esperar, vamos pedir a Deus para que o nosso próximo encontro seja face to face, seja cara a cara, né? Tô com saudade de vocês, moçada. A gente se conhece há pouco tempo, mas eu já tô com saudade de vocês. Tá joia? Grande abraço para todos, bom fim de semana. Tchau, tchau.